com uma capacidade extraordinária para se comunicar, uma profunda simplicidade e também generosidade para olhar para o seu público e entender que tipo de linguagem, qual era a abordagem, de que maneira ele poderia ajudar aquelas pessoas a entender não só o que ele falava, mas também entender o reino de Deus, os princípios de Deus e o desejo de voltar-se para Deus e encontrá-lo, já que a religião vigente era uma religião endurecida, engessada, pesada e que deixava os ouvintes cansados e que logo desistiam porque não tinham capacidade para entender aquele nível de peso que os fariseus e os saduceus colocavam na prática e no ensino da lei, da Torá. E esse texto de Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 33 e 34, ele vai dizer: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Temos aqui um princípio muito importante no ensinamento de Jesus, que ele percebia a capacidade dos seus ouvintes e, com muita generosidade, como eu já falei ali no início, ele se dirigia às multidões, ele se dirigia a pessoas de forma particular, grupos e até mesmo os mestres da lei, de forma completa, para que cada um pudesse entender. Olha que interessante. Lá na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, quando o mestre da lei vai abordá-lo e pergunta para ele como fazer para adquirir a vida eterna, Jesus pergunta para ele: o que diz a lei? Olha que interessante, Jesus aborda o fariseu, o doutor da lei, o perito da lei, no que ele sabia, no que ele conhecia. Mas para as pessoas mais simples, Jesus então se dirigia com muita generosidade. Perceba também em João capítulo 8, quando aquela mulher é levada para ser apedrejada, Jesus olha para os seus acusadores, cada um com uma pedra na mão, e diz o seguinte: quem não tiver pecados, pode atirar a primeira pedra. E vai saindo, o texto lá vai dizer que dos mais velhos aos mais novos, todos se retiram. E Jesus então pergunta para a mulher que fica sozinha com ele: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: não ficou ninguém. Ele então diz para a mulher: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você imagina que para cada grupo de pessoas Jesus trouxe um ensino, uma abordagem, um confronto e um desejo de alcançar o coração de quem lhe ouvia. Ele construiu em cima de conhecimentos prévios, permitindo tempo para que assimilassem uma lição antes de dar-lhes a próxima. Consciente da capacidade dos seus ouvintes, olha, lembra quando ele olha para aquela multidão faminta, cansada, e que os discípulos dizem: Jesus, despeça a multidão. E Jesus olha para os discípulos e lhes ensina dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos vão ter que resolver como eles realmente procuram entre a multidão e encontram ali os pães e os peixes e levam até Jesus, e Jesus leva ao Pai e o Pai multiplica e todos são alimentados. Jesus tinha essa capacidade de olhar para os seus ouvintes
e de não saturá-los com mais instrução do que eles poderiam absorver. O método de alguns pregadores nos leva a pensar que Cristo talvez tenha dito: apacenta as minhas girafas, em vez de apacente as minhas ovelhas. Vocês sabem que a girafa é um animal bem alto e muitos pregadores, muitos mestres, muitos professores, eles colocam um nível de linguagem e muitas vezes é muito mais uma exaltação do próprio mestre ou do próprio pregador que dificulta que os seus ouvintes possam entender, não é nem ele, é entender a palavra de Deus, os segredos de Deus, a glória de Deus, que nós, como pregadores e mestres, temos o privilégio de trazer esse conhecimento com simplicidade, mas também com profundidade, como Jesus fazia. Quero já aqui caminhar para a conclusão dessa reflexão, onde quer que você esteja. Eu espero que você esteja entendendo que nós temos uma riqueza na palavra de Deus para podermos nos aprofundar, conhecer e desfrutar dessa bênção que foi essa tradução do que é Bíblia, do que é palavra de Deus, do que é ensinamento de Deus que Jesus trouxe para nós. João capítulo 16, versículo 12 diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, que o Espírito de Deus tenha completa liberdade para ministrar o seu coração ao meu, aos nossos, e o reino de Deus continue sendo edificado para o louvor da glória dele e para privilégio nosso de continuar desfrutando do conhecimento do Senhor. Um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia, ótima reflexão.